This call is now being recorded. Então, vamos lá. Boa tarde, né, a todas e todos. Nós vamos dar início à defesa de dissertação, né, da aluna Natiele Baeta, Laura Baeta, intitulada A Vivência de Jovens de Periferia nos Espaços Urbanos de Belo Horizonte. Nós estamos, acho que a Natiele fecha aí um ciclo aí, né, de defesas do programa em estudos de ocupação. Hoje nós estamos terminando, Beatriz, todas as defesas têm hoje o prazo final, né, e dentro do prazo estabelecido, então a gente queria parabenizar aí, né, todos os alunos, professores, parabenizar a Natiele, a coordenadora do programa, Adriana Valadão, ela não pôde estar presente hoje nessa abertura, mas em nome dela e de todo o grupo aí que está empenhado, né, na fazer avançar esse programa, que está com a Natiele, a segunda turma, né, Natiele, ou a primeira? Primeira turma do programa, então para a gente é uma satisfação, assim, né, estar com essa defesa, finalizando aí esses 2 anos de existência do programa, com todos os alunos defendendo, né, então para a gente é uma alegria. Então, em nome do programa e da coordenação também, e como professora docente do programa, eu gostaria de registrar isso, né, essa possibilidade aí desse evento, né, e fechando com a Natiele, fazendo a sua defesa. Eu queria agradecer de antemão a disponibilidade da banca, né, estar presente, a Beatriz Taquete, que é uma grande colaboradora, né, amiga, ela está aí em vários momentos conosco, sempre contribuindo aí com a discussão da TO, né, da terapia ocupacional no campo social e trazendo especialmente com a juventude. Então, para a gente é um prazer, viu, Beatriz? Muito obrigada aí pela presença, pela colaboração. Agradecer a Daniete Rocha. Daniete é uma grande amiga, além de ser uma parceira e uma colaboradora aí indireta do programa, mas em todos os, né, no nosso grupo de pesquisa, então uma pessoa que também tem né, apoiado e somado muito aí os nossos esforços aí, né, em relação não só aos estudos da ocupação, mas também as políticas públicas de uma forma geral. Muito obrigada, Daniete, pela presença, e temos também a suplência Adriana, que é a Adriana Valadão, e a professora Rosângela, que também se dispôs a estar aí compor na banca, na suplência. Bom, então, a Natiele, ela vai ter 30 minutos para a apresentação do trabalho, e depois nós vamos passar a palavra para a banca, a Beatriz inicia, como de praxe, né, por ser de fora do Estado, né, Beatriz, e do programa, então ela inicia, tem também seus 30 minutos para tecer seus comentários, e depois a Natiele responde, e eu passo para a Daniete também fazer esses comentários. Então, Natiele, boa sorte, e boa apresentação. Vou compartilhar aqui, então. Então, boa tarde a todos. Gostaria de fazer coro aos agradecimentos da professora Luciana. Muito obrigada por vocês estarem aqui, dispostas a contribuir com o nosso trabalho. Nossa pesquisa intitulada A Vivência dos Jovens de Periferia nos Espaços Urbanos de Belo Horizonte, realizada na Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no programa de pós-graduação em Estudos da Ocupação. Meu nome é Natiele, minha orientadora é a professora Luciana. Nosso trabalho está na linha de pesquisa Ocupação, Políticas Públicas e Inclusão Social, e o conteúdo dessa apresentação se estrutura da seguinte maneira. Primeiro, nós temos o que eu estou chamando de prefácio, que é uma apresentação pessoal, seguida da introdução, da nossa fundamentação teórica, dos objetivos, percurso metodológico, resultados e discussão, e, por último, então, as considerações finais e o nosso referencial teórico. Bom, pessoal, acho que a Beatriz já sabe, né, mas eu não sou arquiteta, eu não sou TO, eu sou arquiteta urbanista, e eu tenho interesse nessa pauta relacionando as juventudes desde o meu percurso acadêmico, que eu notei uma ausência desse assunto dentro do planejamento urbano, o que ressalta uma carência de referencial teórico sobre a juventude nessa área. Graças a esse programa de mestrado, eu pude ter contato com uma vasta produção acadêmica, muito dentro da TO, da sociologia, mas ainda é necessário desenvolver um pouco disso dentro do planejamento urbano.
Então, este estudo se detém na análise do uso dos espaços urbanos que permeiam o cotidiano de jovens em condição de vulnerabilidade social, habitantes da periferia na cidade de Belo Horizonte. 23% da população brasileira é composta por jovens, com os dados do IBGE de 2018, e o que se repete também para a capital mineira. Um quarto se encontram sem trabalho, sem vínculo a uma instituição de ensino e não estão buscando qualificação profissional. 70% desses jovens são pretos e pardos. Essa condição social fez com que essa geração fosse conhecida como geração neném. E é um termo que tem sido problematizado porque atribui ao próprio jovem a responsabilidade da condição social do qual ele está inserido. E não é bem assim, né? Neném vem de nem vínculo, nem trabalho, é originária da expressão Nietzsche, que é da Inglaterra, quando o país passava por uma situação social e econômica similar ao que a gente experimenta hoje aqui no Brasil. Há uma crescente busca pelo entendimento acerca da complexidade das relações sociais e culturas juvenis. Todavia, ainda há prevalência de discursos e práticas que associam a noção de juventudes a problemas sociais, especialmente as juventudes pobres. Portanto, há necessidade de se aproximar do cotidiano de jovens, sobretudo de periferia, a partir de uma leitura situada nas experiências e percepções dessa população, no sentido de compreender as condições sociais, estruturais e relacionais que compõem as vivências ordinárias desses jovens, sobretudo quanto ao uso que fazem dos espaços urbanos. Então, a nossa pergunta é: de que formas os jovens, inseridos dentro de um contexto de vulnerabilidade social, usufruem, vivenciam e se apropriam dos espaços urbanos? Para ajudar a responder essa pergunta, então, a nossa fundamentação teórica se ampara principalmente nos conceitos sobre juventude, cotidiano e espaço. Juventudes, no caso que a gente está seguindo, pela abordagem pós-crítica, que se baseia em uma segunda modernidade, com enfoque nas múltiplas transições juvenis, compreendendo a juventude como um fenômeno multímodo e diverso. Portanto, vamos nos referir a juventudes no plural. Nessa perspectiva analítica, o conceito considera a influência da condição social do qual o sujeito se constrói, tomando conhecimento de que as culturas juvenis também resultam de processos de socialização, não se restringindo meramente à faixa etária. Para a compreensão das juventudes, Pais provoca a refletir sobre os aspectos mais específicos dos modos de vida e práticas cotidianas. De acordo com o autor, pela abordagem do cotidiano, é possível realizar uma leitura das juventudes não restrita ao contexto de cultura dominante, tornando viável a compreensão de suas diversidades, considerando os jovens como autores de suas próprias histórias sem, ingenuamente, desconsiderar as contingências e restrições impostas pelas estruturas sociais. O estudo do cotidiano vai buscar, então, entender o que se encontra entre as dimensões estruturais e os elementos presentes nas relações sociais mais ordinárias, na rotina e fora dela, e nas rupturas dos ciclos. A gente tem que a juventude é parte de um processo de formação do sujeito, que é influenciado pelo meio social no qual está inserido e das suas relações. No espaço urbano, a gente tem que muitas práticas sociais juvenis refletem outras possibilidades e perspectivas de vida. E na apropriação da cidade, de seus espaços e equipamentos, constitui-se como elemento fundamental da condição juvenil contemporânea. Portanto, o cotidiano das juventudes está fortemente atrelado ao espaço. A noção de espaço que a gente utiliza para o nosso estudo, ela é defendida por Doreen Massey em 1999 e traz 3 aspectos. Então, a gente tem que o espaço, ele é fruto das inter-relações, ele é esfera da multiplicidade e é um espaço em constante processo de devir, que ele é elástico. Essa abordagem do espaço nos interessa, pois ao falarmos de espaço urbano periférico, a gente está falando de um espaço muitas vezes resultante dessas inter-relações, e a favela, a periferia, como ela é múltipla, como ela é diversa, então esse espaço, ele é uma esfera da multiplicidade, e também ele é adaptável, ele é elástico de acordo com as necessidades da população. Então, a gente pode notar que no desenvolvimento das periferias, o espaço ele vai se adaptando de acordo com as necessidades dos seus moradores. O objetivo geral da nossa pesquisa é compreender de que forma os jovens vivenciam os espaços urbanos, além da escola e da residência, a partir de seus cotidianos, com os objetivos específicos, então, mapear esses espaços, compreender as expectativas traçadas sobre eles e identificar as limitações e restrições que esses jovens encontram para poder usufruí-los.
O nosso percurso metodológico. Então, é uma pesquisa, o desenho da nossa pesquisa é um estudo qualitativo, descritivo e exploratório. A nossa população são os jovens habitantes da Vila Santa Rosa, que é um território urbano não planejado, categorizado como vila ou favela. São jovens registrados no cadastro único e eles têm idade entre 3 a 18 anos. Pela região que residem, estão sobre a área de atendimento do CRAS Santa Rosa, equipamento urbano que possui vínculo com outros programas de pesquisa e extensão, atrelado ao Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG, que é pré-existente a essa pesquisa. Então, o CRAS Santa Rosa foi um parceiro muito grande nosso no desenvolvimento desse estudo. Os critérios de inclusão, então, são jovens assistidos pelo CRAS, morador de um território não planejado, de 13 a 18 anos, e os critérios de exclusão foram a privação de liberdade ou alguma deficiência autodeclarada limitante da locomoção. A nossa amostra foi definida por conveniência e a nossa coleta de dados teve uma alteração significativa por causa da pandemia. Então, ainda para viabilizar o nosso estudo, nós optamos pela entrevista semi-estruturada, que ela aconteceu de 3 formas: via WhatsApp, ligações de voz e presencial. Todos esses métodos, todas essas abordagens, né, obedeceram ao mesmo escopo de entrevista, sendo que na entrevista presencial a gente teve acompanhamento de uma agente do CRAS Santa Rosa. Nós fizemos uma análise de conteúdo temática que foi amparada na abordagem sociológica sustentada nos conceitos de juventude, cotidiano e espaço. As questões éticas que nós enfrentamos na nossa pesquisa foi a questão de manter ou não o anonimato desses jovens, e a gente tem um amparo de uma publicação do Comitê de Ética, que se a gente e os jovens em questão, né, o público em questão, quisesse que o nome aparecesse, então esse nome poderia aparecer. E os jovens que quiseram que o nome não aparecesse, a gente atribuiu um codinome. Para os jovens maiores de idade, a gente entregou o termo de consentimento livre e esclarecido, e para os menores de idade, a gente pegou o consentimento com os pais, entregando o TCLE, e para os jovens menores de idade, então, a gente entregou o termo de assentimento, né, e tomamos o assentimento desses jovens também para participação da pesquisa. E um compromisso ético que a gente mantém é o compartilhamento dos resultados dessa pesquisa com o CRAS, com os participantes e seus responsáveis. Toda pesquisa tem risco, então os riscos que envolviam a nossa é cansaço ou constrangimento. E em relação a isso, nós abordamos os jovens de maneira amigável, explicamos que eles poderiam interromper a entrevista a qualquer momento, eles não eram obrigados a responder nenhuma pergunta. E também, como a gente teve a entrevista presencial, dado o momento que a gente está vivendo, tem o risco de contaminação do Covid. Em relação a isso, eu usei a PFF2, mantive o distanciamento de 1 metro entre os jovens, e todo o material, fizemos a entrevista em um espaço aberto, e todo o material que eu utilizava quando eu terminava uma entrevista e passava para outra, eu esterilizava com álcool 70. Os benefícios da nossa pesquisa, então, são contribuição de informações que subsidiem pesquisa sobre as juventudes de periferia, e a gente almeja auxiliar na formulação e implementação de políticas públicas voltadas para essa população. Então, eu vou brevemente descrever o território para que a gente possa imaginar onde que essa pesquisa aconteceu. A Vila Santa Rosa, que é palco cotidiano desses jovens, possui malha urbana sinuosa, bastante íngreme, resultando em escadas ou rampas bem inclinadas em diversos pontos de suas vias. A cada esquina é possível ser surpreendido com pequenas vendas ou mesas e bancos de assentar, e para quem estranha aquela dinâmica territorial, compreender o limite entre o espaço privado das residências e o espaço coletivo se tornou um desafio. Aqui eu trago algumas imagens ilustrando, então, a questão da vila, né, que é bem íngreme, igual eu falo, resultando em escadas em certos pontos. Aqui eu ressalto que em determinados locais a gente não consegue seguir com o carro, então a circulação dentro da via é majoritariamente a pé. Esses, então, são as pessoas que fizeram parte desse estudo, a maioria do gênero feminino, entre 15 e 16 anos, apenas 3 jovens do gênero masculino, e a gente teve uma jovem de 18 anos, uma jovem de 13 e um jovem de 14. A maioria ainda possuía vínculo escolar, apenas uma jovem havia terminado o ensino médio, e uma jovem interrompeu os estudos no 9º ano do ensino fundamental. A maioria não possuía nenhum trabalho ou realizava alguma atividade remunerada, mas a gente tinha 2 jovens realizando trabalho de menor aprendiz, uma jovem trabalhando dentro da vila, uma jovem trabalhando fora da vila, e um jovem, ele estava esperando ser chamado para serviço de menor aprendiz no momento que a entrevista foi realizada. A Vila Santa Rosa, então, ela está no bairro São Francisco, e no seu entorno há a conformação de pequenas vilas e favelas, mas elas não resultam em um aglomerado.
tanto pela questão do distanciamento físico entre elas, né, apesar que existem essas mais próximas, mas ainda outras um pouco mais distantes, e também porque não há uma organização política, especialmente uma organização política juvenil, o que difere um pouco dos outros aglomerados urbanos que tem em Belo Horizonte, como é a questão do aglomerado da Serra. Nas proximidades da vila, a gente tem, então, a Avenida Antônio Carlos, que é uma via de importante fluxo da capital, conectando a Regional Norte com a Regional Central. A gente também tem, então, o Hospital Paulo de Tarso, tem o MEMEI aqui bem próximo da vila, e fora do território, então, a gente tem o Centro de Saúde São Francisco e o CRAS Santa Rosa. E pela distância, né, por eles estarem externos a esse território, o CRAS relatou para a gente que existe uma certa dificuldade de adesão dos moradores aos programas do equipamento e também há uma dificuldade até da própria equipe do CRAS de compreender a dinâmica territorial que eles fazem, gente. Aqui eu trago algumas outras imagens da vila, que essa daqui, no caso, é a Rua Viana do Castelo, e aqui a gente pode falar final ou começo, dependendo do referencial, a conformação de um espaço que é os nossos olhares estranhos, né, dali, nada mais é que o final de uma rua. Mas para a população local, principalmente para os jovens, é um espaço que, através das entrevistas, a gente pôde notar ser carregado de significado, que é, no caso, que eles chamam de Praça do Pneu. Então, ao longo do dia, o uso vai mudando, né? Dependendo do período do dia, mais em estacionamento, aí depois ela é mais voltada para o comércio, depois vira uma área de permanência e de jogos e brincadeiras que acontecem lá. Além da Praça do Pneu, dentro do território, a gente tem a Praça da Cíntia, que aí já possui maior mobiliário urbano, né, com mesas e assentos, e equipamentos da academia da cidade. Nenhum desses espaços estava mapeado na base de dados de Belo Horizonte. E a população que habita esse território, ela é majoritariamente composta por pessoas da pele preta ou parda, sendo 28% na faixa de 6 a 17 anos e 24% na faixa de 18 a 29 anos. É uma população cuja apenas 16% completaram o ensino médio e menos de 3% chegou ao ensino superior. Há cerca de 430 moradias, de acordo com o BHMEP, que é essa base de dados que eu falo da prefeitura, e 310 pessoas registradas junto ao CadÚnico. Os resultados que a gente encontrou a partir das entrevistas, a gente separou em 3 temáticas, sendo os espaços urbanos frequentados pelos jovens, os usos e as restrições de uso, as expectativas dos jovens em relação aos espaços urbanos e a pandemia e o impacto no uso do espaço urbano. Por último, de forma empírica, a gente vai apresentar a 4ª categoria, que é a importância da revisão da construção do conhecimento acadêmico em relação às comunidades socialmente vulneráveis. Então, aqui eu trago, né, sobre os espaços urbanos frequentados por eles, o que mais apareceram em seus relatos foi o Mineirão, que é relativamente distante, né, por voltar nessa questão. A pracinha do BH também está localizada aqui, um pouco distante também. Aí a gente tem o Parque Ecológico do Brejinho, que está mais próximo. Aqui eles chamam de quadra, e a gente também tem a quadra de areia. E dentro do território, então, a gente tem a Praça da Cíntia, a Praça do Pneu. Essa daqui, então, é a quadra, né, que eles chamam. Ela é cercada por muro, tem um acesso através desse portão. Então, aqui é uma vista de satélite. A gente tem essa edificação aqui, que é um vestiário que não estava em funcionamento. Também tem um bebedouro que não estava em funcionamento. E a gente tem aqui a quadra de areia, que ela só é cercada, como a gente pode notar por aqui, né? Não tem nenhuma demarcação que conforma uma área para prática de esporte, mas há a presença de 2 gols, né? Um de cada lado, e ela é bem próxima da rodovia Fernão Dias. Essa imagem aqui de satélite é a vila, né? Então, o acesso ela acontece por dentro da própria vila. O uso desses espaços ele é diverso e possui diferentes significados. A rua ela aparece nos discursos associada principalmente ao fazer nada, mas que pode ser compreendida como espaço no qual ocorrem diversas atividades, muitas voltadas para o encontro com amigos e familiares e algumas práticas de jogos e atividades de esporte. Então, eu volto aqui, né, porque apesar do Mineirão ser distante e a pracinha do BH também ser distante, eles relatam de lá como lugares legais perto para ir. E eles não se importam com a distância, desde que essa distância seja percorrida na presença de amigos. Foi possível inferir que o interesse desses jovens nos espaços está associado a 3 aspectos nessa respectiva ordem. Primeiro, a oportunidade de encontro e convivência com amigos e familiares. Segundo, pelo desenvolvimento de outras atividades, como andar de bicicleta ou skate, e a prática de jogos, como futebol e o baralho. E terceiro, a qualidade da infraestrutura física, que a gente pôde notar quando eles referenciam o Mineirão e a pracinha do BH como lugares legais para ir, mesmo que sejam mais distantes. A respeito desse primeiro aspecto
do interesse deles, né? A gente tem, então, que a importância do espaço urbano para o estabelecimento de vínculos das redes de relações sociais no cotidiano dos jovens de periferia, que é um achado também que Frade 2002 e Andrade Marcelino 2011 apontam. E o estabelecimento dessas relações e vínculos acontece primordialmente no espaço urbano, sobretudo em um contexto de periferia, que é o que Fonseca 2005 aponta. Então, o espaço urbano ele possui um grande significado social, principalmente para a população de periferia, pelo estabelecimento de vínculos. O segundo aspecto, então, né, que é a possibilidade de realizar atividades voltadas ao esporte e lazer, a gente tem que a rua é o espaço urbano de maior uso. E a gente tem que esses espaços urbanos, eles podem facilitar a integração entre pessoas, só que a ausência desses espaços voltados a determinadas atividades resulta em adaptação dos existentes, que é o que Fonseca, 2002, também fala. Esses achados, eles corroboram para a ideia de espaço que Massey 99 aponta, que é a ideia que eu trouxe anteriormente, né? Que o espaço ele é fruto dessas interrelações, que ele é a esfera da multiplicidade e que ele é um elástico, né? Ele está em constante processo de ser, que a gente pode notar com a adaptação dos espaços existentes dentro da Vila Santa Rosa. E o terceiro aspecto é a qualidade da infraestrutura física, ela é um atrativo, só que ela também, esse aspecto, ele também exalta a carência de espaços com essa qualidade da infraestrutura física que eles almejam dentro do próprio território. Tanto que eles têm que andar cerca de 2, 3 quilômetros, quase 4 no caso do Mineirão, para poder frequentar esse lugar com essa infraestrutura urbana que eles almejam. E também esse aspecto ressalta as restrições de acesso a outros espaços urbanos fora daquela regional dentro de Belo Horizonte, que é o que eu vou falar a seguir, que é sobre as restrições de uso enfrentadas por esses jovens. Então, a distância é o primeiro aspecto que aparece, e eu trouxe o relato aqui da Karine, que ela fala: lugares longe eu, Karine, não gosto de ir, que você tem que pegar 3 ou 4 ônibus ou ficar 30, 40 minutos dentro de um carro. Então, eu prefiro lugares perto mesmo, sabe? A distância ela acabou se tornando um parâmetro que os jovens utilizam para poder classificar se eles gostam ou não de um espaço. Por mais que a distância muitas vezes impede que esses jovens acessem a outros espaços e reduz um pouco o repertório na hora de poder julgar mesmo a qualidade dos espaços ofertados. Além da distância, a gente tem a questão do preconceito. Trago o relato de uma jovem que ela fala: quando a gente vai para longe, a gente vai de ônibus. É mais ou menos legal, né? Porque sempre tem um preconceito dos motoristas. Os motoristas realmente não param para mim, não. Então, aqui a gente tem a questão do estereótipo do jovem, principalmente pela região, e a dificuldade de acesso ao transporte coletivo. Isso faz com que esse acesso a outros espaços também seja bem limitado. E, além desse preconceito dos motoristas, tem um outro preconceito também, que é da própria vizinhança, que traz aqui no relato da Carol. Até mesmo na quadra, muitas pessoas vão e não chamam os jovens. A favela quase nunca está dentro disso, sabe? E os meninos daqui gostam muito de participar das coisas. E quase nunca chamam, não sei por quê. Então, aqui a gente, pelo relato dela, fala sobre essa exclusão da própria vizinhança. Essa quadra que ela aponta aqui é uma quadra no bairro Universitário, em frente à Escola Jucapim, que é onde que esses jovens são direcionados. Então, não é dentro do território da vila. E lá mesmo eles também são excluídos. Só que, apesar desses relatos, a maioria dos jovens não relatou terem se sentido não bem-vindos em outros espaços urbanos. E isso pode ser um resultado referente à falta de frequentar esses espaços, né? Outros espaços além desses dentro da própria vizinhança. Outras restrições de uso foram a questão do assédio e do controle parental, apontadas principalmente por jovens do gênero feminino, e a limitação de recursos financeiros próprios. Então, eu trago o relato da jovem que ela fala: acho que a cidade tem muito lugar para o jovem no sentido de compra. Agora, fora isso, não. Eles usam muita gente como público-alvo, né, para os produtos dele. E tem muitas pessoas que não podem comprar. Então, essa limitação dos recursos financeiros próprios acaba excluindo os jovens de determinados espaços que eles também reconhecem voltados especificamente para o consumo. E essa restrição de uso, ela é um pouco ligada a uma expectativa que eles manifestam sobre uma maior oferta de trabalho. Essa expectativa, que é o segundo ponto que eu trago aqui dos resultados, né? Essa expectativa de oferta em relação ao trabalho
também vai de encontro ao que o CRAS nos fala, que os jovens procuram o CRAS buscando ofertas de primeiro emprego e também buscando qualificação profissional. E esse espaço que eles falam aqui, né, no relato que eu trago, é mais um espaço da oportunidade, não tanto um espaço físico, mas também esse espaço físico de oferta de trabalho. E outra expectativa que eles manifestam também é em espaços mais atrativos com maior oferta de atividades, que é o que a Karine fala aqui. Acho que poderia ter mais espaço para os jovens, como a Praça da Estação, mas mais perto, ou como a Praça da Liberdade, ou até mesmo da Praça do BH. Acho que seria um lugar legal, que muita gente conheceria. Então, pela fala dela, ela aponta essa questão da distância e da ausência da qualidade de infraestrutura e desse atrativo nos espaços dentro do próprio território. O terceiro aspecto aqui, o terceiro ponto, né, a terceira categoria dos nossos resultados é sobre a pandemia, porque apesar de não ser o foco, falar da pandemia se tornou inevitável, até mesmo porque a recomendação das autoridades em saúde era de permanecer dentro de casa e só sair quando extremamente necessário. Dessa forma, esse resultado ele emergiu, mesmo não sendo o nosso foco de falar sobre o impacto da crise sanitária em relação com o espaço urbano. A gente notou que a pandemia ela impactou na questão do ensino e ressaltou a importância das escolas como estruturantes de rotina, que é o relato da Carol que traz aqui. Ela fala, eu estou morrendo de saudade da escola. Aqui não tem uma rotina certa igual lá, que é de 7 às 11h30. Lá na escola tem muitas pessoas, a gente conversava bastante, aprende mais até mesmo por lá. Então, isso aqui também fala da importância da escola no estabelecimento dos vínculos das relações sociais. Outro aspecto que emergiu por causa da pandemia foi o desinteresse pelo espaço urbano, uma vez que o maior atrativo, como a gente falou lá atrás, são as pessoas. Depois da pandemia ficou meio chato. Antes da pandemia a rua ficava mais cheia, tinha mais gente para conversar. Agora não tem tanto mais. Desanimei de ir para a rua, gosto mais de ficar em casa. Quando a pandemia acabar, nem vou voltar. Desanimei, né? Então, tem essa questão de que, uma vez que não tem muitas pessoas na rua ou nos espaços urbanos, eles deixaram de ser atrativo, porque dentro do próprio território não tem os outros dois aspectos que a gente trouxe. Então, essa quarta temática aqui, né, que é a importância da revisão da construção do conhecimento acadêmico em relação às comunidades socialmente vulneráveis, é que no processo de adaptação da metodologia para o cenário pandêmico vigente, nós procuramos uma figura para desempenhar o papel de informante-chave, porque né, eu era bem distante do contexto e do território das pessoas que estavam ali. Então, esse informante-chave ele poderia facilitar a comunicação. Só que a gente não conseguiu esse informante-chave porque as pessoas que se dispuseram elas acabaram que tinham projetos pessoais, mas uma dificuldade que a gente teve, e ela apareceu em diversas frentes, foi porque as pessoas pontuavam que a academia não dava um retorno para a própria comunidade, né? Porque antigamente faziam as pesquisas ali e o pessoal não dava retorno, então eles simplesmente pararam de dar entrevista. Que é o que esse trecho desse relato traz aqui para a gente. O momento agora é muito delicado, estamos tendo que focar nas frentes humanitárias dos territórios. A aplicação de questionários e afins não seria o melhor momento. As pautas, infelizmente, são muito cruéis e eu não estou numa posição para poder compartilhar o contato de ninguém para esse fim. Pontuo, pois já houve queixas locais onde os estudantes aplicam a pesquisa, conseguem seus resultados e depois somem. Não que seja o caso, mas é uma situação muito delicada agora. Por isso, sugiro esperarmos um pouco caso consiga. Aqui em BH trabalhei com uma pessoa e ele, depois de tanto responder vários estudantes, nunca mais vai fazer, pois os feedbacks depois da pesquisa são praticamente nulos. As pessoas vão pegar o que precisam e vão embora. Tipo, sentem-se usados e depois descartados, sabe? É muito triste, pois ao mesmo tempo esses trabalhos nas academias são extremamente relevantes para irmos construindo um mindset coletivo, inclusive em todas as esferas sociais. E é por isso que esse trabalho ele tem um compromisso ético de dar esse retorno, tanto para o CRAS quanto para a população. As nossas considerações finais, então, sobre o trabalho. A gente pôde notar que, a partir dos relatos, há uma diversidade e complexidade nos cotidianos desses jovens da Vila Santa Rosa. Como os principais resultados, a gente tem a adaptação dos espaços urbanos para usos diversos, demanda pela oportunidade de trabalho e a ausência de atividades programadas no cotidiano desses jovens para além do vínculo da escola. Os principais usos dos espaços urbanos foram voltados para as práticas de socialização, como o encontro e práticas de esportes e jogos.
Essa adaptação pode estar relacionada com a ausência dos espaços específicos para o desenvolvimento dessas atividades. Todavia, a gente não pode generalizar e afirmar que, caso houvesse a oferta, também não haveria adaptação. Essa ausência, inclusive, pode ter impactado na hierarquia dos 3 aspectos que a gente levantou na discussão. Além da precariedade da oferta de espaços urbanos, a dificuldade de acesso a outros pode ter interferido no repertório para interpretação sobre a qualidade dos que estão habituados, e por ter influência também na percepção de discriminação, naquela sensação do não bem-vindo que a gente falou. Foi possível notar também que os usos e as limitações encontradas tendem a se repetir nos territórios urbanos periféricos, que a gente pôde notar isso por causa dos outros estudos que a gente teve acesso, o que facilita parcialmente a compreensão da dinâmica territorial existente. Apesar disso, todo o território possui suas especificidades, sendo necessária investigação antes de qualquer intervenção. O método que a gente escolheu possibilitou responder à pergunta da pesquisa e ir além, só que a gente notou também que havia um certo nervosismo e estranhamento por parte dos jovens quando eles conversavam comigo. E nas entrevistas, a presença dos pais pode ter inibido o compartilhamento de informações, tanto nas entrevistas por telefone, né, porque os jovens estavam restritos dentro do contexto de casa, quanto nas entrevistas pessoais para os jovens menores de idade, que eu tinha que pegar o consentimento dos pais, e eles acabavam por permanecer ali. A presença de um agente do CRAS nas entrevistas pessoais também pode ter influenciado nas respostas sobre as demandas relativas ao trabalho, porque os jovens procuram o CRAS, igual eu falei, né, buscando essa questão do trabalho, então pode ter interferido. É necessário continuar investindo no estudo sobre juventudes, além da ótica da carência e da precariedade, mas a gente não pode esquecer que faz parte da realidade e possui grande impacto em seus cotidianos. Como sugestão para estudos futuros, a gente sugere uma investigação da relação de jovens de periferia com o espaço urbano, quando há oferta desses espaços próximos de suas moradias, se a adaptação ainda persiste e como a preferência pelos espaços do entorno é formada. Por fim, os achados dessa pesquisa reforçam a ideia de favela como fronteira e não como exclusão. Essa percepção é defendida por Tavares e Albertini em 2005 e também por Dantas e Demichel em 2021, considerando a complexidade das relações sociais e do uso dos espaços urbanos desenvolvidos pelo público estudado. Aqui, então, eu trago, né, um pouco do nosso referencial teórico, que ele é bem extenso, e o meu muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Natiele. Eu passo a palavra agora para a Beatriz, tá, Kate? Eu vou fazer uma rápida apresentação. A Beatriz é graduada em terapia ocupacional, mestre em psicologia social e doutora também em psicologia social. Atualmente, você está vinculada ao Departamento de Terapia Ocupacional da UFRJ, tem experiência em atividades de ensino, pesquisa e extensão, e gestão, né, Bia, que também não, né, na área da fisioterapia e terapia ocupacional, com ênfase em terapia ocupacional no campo social, e terapia ocupacional e cultura, atuando principalmente nos seguintes eixos: juventudes urbanas, periféricas, ações territoriais e comunitárias, educação, violência, cultura juvenil e políticas públicas. Beatriz, muito obrigada novamente, fica à vontade aí para fazer suas considerações. Obrigada, Lu. Natiele, assim, queria te agradecer muito, você, Luciana, pelo convite para participar, né, da defesa hoje. Agradecer o convite, né, pela oportunidade, porque eu acho que quando a gente participa, né, de todo o processo, qualificação e depois defesa, a gente consegue, né, ver ali, né, todo o processo de qualificação que você foi caminhando durante esse período, e eu digo que foi um período que eu imagino, né, não deve ter sido nada fácil produzir dados de pesquisa, né, com os jovens, em meio à pandemia, mas eu acho que, assim, eu tenho que te parabenizar, porque esse momento eu digo que defender mestrado e doutorado já não é tarefa fácil. Defender mestrado e doutorado no período de pandemia, né, é um momento ímpar, eu diria, né. Então, que eu acho que você está fechando um ciclo, né, da sua vida para abrir outros novos ciclos, né. E eu acho que seu trabalho trouxe aqui questões, claro que a gente vai dialogar com você algumas questões que nos chamaram a atenção, de autores, de referencial, de
né, na questão metodológica, mas, assim, eu acho que a sua pesquisa, de todo modo, né, feita, costurada, tecida, serzida, neste momento, com este público, né, que tem sofrido as mazelas, não só de uma crise sanitária no âmbito da saúde, mas essa população já vem, né, sendo sintoma de muitos outros eventos sociais há bastante tempo, né? Então, para mim, a sua pesquisa, de alguma forma, ela tem, assim, uma relevância, né, e uma originalidade, porque discutir espaço urbano, ocupações do espaço urbano por jovens, né, que adentram, que estão imersos nesse contexto, é extremamente importante, né, e principalmente nesse momento que a gente está vivenciando da pandemia do Covid-19, em que a política inicial era do fica em casa, né, então, quando você vai apontando aí, né, nos seus dados de pesquisa, né, esse lugar do jovem, esse lugar que o jovem ocupa dentro desses espaços territoriais, parece que essa política do fica em casa não serve para eles, né? Porque eles estão vivenciando um momento né, da sociabilidade, um momento né, de produção, de identidade, e que, claro que todos nós fomos pegos por essa pandemia, mas, sobretudo, jovens pobres, né, que tinham como um espaço de socialização, primeiro a rua e depois a escola, eles foram, de alguma forma, atravessados e, certamente, isso trouxe efeitos para a vida, né, para as questões sociais. Então, por tudo isso, acho que o seu estudo ele traz muitas questões importantes para a gente manter o diálogo, né, com esse jovem e que lugares, espaços são esses que o jovem habita e acessa ou não acessa e por que não acessa, né? E o seu trabalho traz algumas pistas que acho que são importantes para a gente pensar. Eu me lembro no momento aí eu fiz aqui um descritivo que eu vou me pautar só para não me perder também, mas eu me lembro que no momento da qualificação com você, eu dizia que como estudante de pós-graduação, dentro de um programa, né, que se nomeia como Estudos da Ocupação, que tem um projeto na linha de pesquisa Ocupação, Políticas Públicas e Inclusão Social, que havia necessidade de você dar uma certa coerência ao que você estava estudando dentro da linha, né? Você apresentou para a gente um projeto, né, que você amadureceu e que você consegue, hoje, assim, é uma pesquisa que foi realizada com todos os viés, com todas as dificuldades, mas que tem aqui resultados importantes para a gente poder conversar. Acho que você, com o campo empírico da pesquisa, ainda que com todas essas dificuldades em virtude da pandemia, fez com que você amadurecesse melhor o seu objeto de estudo e reelaborasse melhor a sua pergunta, né? Eu questionava inicialmente lá na sua qualificação a questão da sua pergunta, eu questionava a questão, né, do seu objetivo geral, e hoje para mim está claro, você consegue trazer aqui claramente qual é a sua pergunta de pesquisa, qual é o seu objetivo, e você responde com seus dados de pesquisa a sua pergunta que você se coloca, né? Eu indagava porque não, eu indagava, fazia essa indagação, né, de ter essa certa coerência entre um projeto de mestrado, um projeto de doutorado dentro da linha de pesquisa, dentro de um programa de pós-graduação, exatamente por não trazer uma discussão da ocupação com participação social de jovens na periferia, como eixo teórico para a arquitetura e urbanismo, como para os estudos da ocupação para dentro do seu estudo. Eu fazia esse questionamento, você não é da TO, você é da arquitetura, né? E por que não pensar a ocupação, né, como participação social desses jovens na periferia, como um eixo teórico, né, a ser discutido? E ainda discutir a participação de jovens no espaço urbano requer também falar das políticas públicas que favorecem maior ou menor participação destes sujeitos nos seus contextos de vida. Só para a gente poder pensar em um eixo em que você pudesse explorar um pouco nos seus estudos dentro da linha de pesquisa da qual você estava inserida. E eu acho que você cumpre esse papel, né, que é pensar a ocupação desses jovens nos territórios urbanos da Vila Santa Rosa e como esses participam, ainda que com muitas restrições sociais, culturais, políticas, pessoais, mas que eles participam de alguma forma dessa vida social nesse território.
Então, eu gostei muito do formato da sua dissertação, acho que você já tem aqui alguns ajustes para um artigo que já está em vias de submissão, mas eu acho que ele merece alguns acertos aqui, até para você poder fazer essa submissão com mais coerência, né, em algumas questões que a gente pode te colocar aqui, com mais aderência, e que você antecipa muito, né, em muito tempo na elaboração, né, de um material como esse para uma futura publicação. Acho que você faz um percurso teórico, eu me lembro também na qualificação, né, da gente, eu e outras colegas, né, te passamos algumas referências, te fizemos algumas indicações, mas eu acho que na primeira parte do seu texto, acho que você consegue se apropriar, principalmente das 3 categorias principais, né, juventude, cotidiano, espaço, social de forma contundente, alguns autores que você traz como o PAIS, né, que trabalha com a categoria de juventudes pela perspectiva da sociologia da juventude, é algo que eu conheço, mas os outros autores eu não conhecia. Então, para mim foi bastante interessante, assim, fazer a leitura deles junto ao propósito, a sua proposta de pesquisa. Trazendo um pouquinho do PAIS, né, você traz uma ideia do PAIS para compreender as juventudes a partir dos modos mais específicos e práticos da vida cotidiana. E aí você traz aí uma ideia de que o estudo do cotidiano busca entender o que se encontra entre as dimensões estruturais, identificadas nos conceitos como classe social, raça e gênero, né, que revelam aí, né, uma ideia mais macroestrutural, e também os elementos presentes nas relações sociais ordinárias, que faz parte da rotina, e o que faz parte da vida, mas não se encontra dentro dela, mas nas rupturas desses ciclos, que você fala um pouco desse lugar, né, das microestruturas que compreendem a identidade dos sujeitos. E a partir do conceito de cotidiano, esse autor busca compreender como a dicotomia entre abordagens estruturalistas e compreensivas vão dando uma dimensão dos acontecimentos cotidianos, não somente pela repetição das ocorrências e da rotina na vida desses jovens, mas também os acontecimentos inesperados, superando o senso comum da palavra. Além disso, ainda nos referenciais teóricos, eu acho que você traz uma importante contribuição dos estudos urbanos, e eu acho que é do lugar de fala que você fala, né, da arquitetura e do urbanismo, em que você faz referência aí a uma discussão sobre espaço urbano, e menciona aí, né, a diferença, e trata a questão do espaço urbano, nessa diferenciação entre espaço público e espaço coletivo. E aí você vai dizer que o espaço urbano, entende o espaço urbano a partir, né, do produto de inter-relações, da esfera de possibilidades da existência da multiplicidade, é a esfera na qual distintas trajetórias coexistem, é a esfera da possibilidade da existência de mais uma voz. Espaço é o produto de relações entre, desse processo do dever, né, que é o espaço que vai se forjar, né, no acontecer, que pode vir a acontecer. Eu senti que você explorou pouco a noção de centro-periferia, né? Essa ideia, quando você traz muito a questão, né, desse espaço público que você está discutindo como periferia, eu senti um pouco uma falta de você caracterizar melhor quando você está falando o que você está chamando de centro-periferia, o que é periférico em relação a quê? E o que é central? Por que eu estou te falando isso? Eu usei, durante a minha tese de doutorado, por muito tempo, o termo periferia, porque era onde essa categoria conceitual, né, para mim, me servia, porque eu estava fazendo estudo em São Paulo, né, e em São Paulo, quando a gente pensa, né, na região da cidade de São Paulo, o espaço urbano está muito bem dividido, né, entre centro e periferia. Mas quando eu chego no Rio de Janeiro, e eu começo a utilizar, reutilizar, reproduzir esse conceito de centro e periferia, alguns pesquisadores e alguns estudiosos, né, de favelas e comunidades falavam para mim assim, mas o que é que você está chamando de periferia aqui na cidade do Rio de Janeiro? Né? É preciso conceituar melhor esse lugar, porque na cidade do Rio de Janeiro, em que há uma conurbação, né, entre esses diversos espaços,
a favela da Rocinha, ela não é periferia, ela é central dentro da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, né? E as comunidades, elas vão se intercalando entre uma região mais central, uma região mais periférica da cidade, e alguns bairros vão se tornando mais centrais. Então, eu senti um pouco que você poderia explorar um pouco mais isso até no seu artigo, né? Que eu acho que isso traria um pouco melhor. É claro que você está falando da cidade de Belo Horizonte, que tem, né, um contorno de fronteira e um contorno territorial que é próprio, né, da cidade de Belo Horizonte, que é diferente do estado do Rio de Janeiro. Mas na própria cidade de São Paulo, o termo periferia já tem sido um lugar de tensionamento conceitual, né? O que a gente está chamando? Porque hoje, por exemplo, quando a gente fala de, né, circuitos culturais urbanos, é nas periferias que as pessoas vão ativar e vão buscar esses espaços, né? E aí deixa de ser central, né, na cidade. Então, eu senti um pouco essa falta de poder, e aí queria te ouvir um pouco, né, quando você fala desse centro, e você que vem do urbanismo, que vem, né, da arquitetura, como é que na arquitetura se lida com essa noção conceitual de centro e periferia? Mesmo porque na página 13, você usa uma situação que é do Dandria, de 2020, depois do Carmo, de 2018, que ele vai falar sobre o que é que você está chamando de periferia. Ele fala o seguinte: por periferia urbana, entende-se espaços urbanos não planejados, com condições urbanas restritas ou negligenciadas, devido ao seu processo de urbanização, e por isso são consideradas marginais, periféricos, né? E aí, acho que é uma citação do Carmo, né, uma citação dele, que vai falar sobre as vulnerabilidades sociais. Você emenda dizendo, e vulnerabilidade social sendo entendida como ausência e precariedade no acesso à renda, mas atrelada também à fragilidade dos vínculos afetivos relacionais, às diferentes formas de discriminação e opressão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está tendo, né, um movimento bastante forte, principalmente de moradores, de pesquisadores que estudam favela, comunidades, periferias, que é fazer um deslocamento não só conceitual e pouco estigmatizante do que significa favela, comunidade, periferia. Porque hoje, assim, é claro que a favela tem ausência, tem pobreza, tem dificuldades, tem desordenamento, né, do espaço social, mas a favela também tem produzido outros elementos, né, que hoje, eu me lembro na época do meu doutorado, uma discussão que eu fiz, e eu peguei um pouco de uma socióloga que estuda juventudes, que é da área de comunicação, a Rosana Reguilo, que ela dizia que para o jovem pobre negro, hoje, né, com essa efervescência que a gente tem, né, desse lugar identitário para ele, se reconhecer como nascido e criado neste lugar, ser da favela coloca ele num outro lugar, né? É quase que ele se revestisse de um outro emblema, que não é um menino pobre, favelado, negro só, mas que a favela também produz outras potências, e ele quer ser reconhecido como este menino desse lugar. Então, eu sempre falo, né, que quando a gente estuda a juventude de favela no Rio de Janeiro, tem um bordão muito comum lá, que algumas pessoas que vêm da Baixada Fluminense ou que vêm das comunidades, a primeira coisa, quando eles vão se apresentar, os jovens e as jovens, eles falam assim, eu sou nascido e criado em tal lugar, né? Eu sou cria daquele lugar, né? Como se aquele lugar também produzisse, né, atores, cientistas, pesquisadores, professores, né? Outras pessoas também, né? E que não só as mazelas que a gente está acostumado a ler muitas vezes, né? Nos documentos, a ler, mas assim, não é para desconsiderar o lugar da favela como lugar da precariedade, mas não é a gente também ficar só reforçando esse lugar da precariedade, porque, sim, aí os estigmas do menino pobre, jovem, pobre de periférico, eles se acentuam cada vez mais, cada vez que a gente fala, é um menino da favela, é um menino pobre, é um menino favelado, e que a gente tem visto os estudos e pesquisas hoje trazendo esse deslocamento do outro lugar, né? Então, hoje, agora, recentemente, a gente teve aqui um super evento, que eu tenho minhas considerações, mas em São Paulo a gente teve um grande evento na favela de Paraisópolis, que eles estão tentando
empoderar o empreendedorismo de favela. Tem todas as questões, eu tenho minhas críticas em relação a isso, né? Porém, a favela está sendo reconhecida como um lugar que está produzindo dinheiro, capital, eles estão entrando no mercado, né? E favela está vendendo muito hoje, né? Então, são os restaurantes, no Rio de Janeiro, assim, são vários chefes de cozinha que colocam seus restaurantes, né, na favela do Vidigal, na Rocinha, porque também vira um lugar, assim, temático das pessoas quando vão visitar, né, fazer o safari lá turístico, né, da visita guiada dentro das favelas. Eu tenho críticas em relação a isso, mas, por outro lado, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado quando a gente vai falar, né, da periferia, do que é periférico em relação à cidade. Você tem mais propriedade do que nós, pelo menos do que eu, né, que está na área da arquitetura e urbanismo, para falar sobre esse movimento da cidade, né, e o que é essa periferia, centro, o que é periferia, favelas, comunidades dentro dessas grandes metrópoles, tá? Como, por exemplo, o BH. E aí você vai finalizando na página 13, você fala que o espaço urbano periférico também é movido por uma contracultura, né, em que os movimentos, e aí eu posso falar de um lugar que eu também já estudei, que os movimentos estéticos, artísticos, eles têm mobilizado ali culturalmente, politicamente, a mudar esse status periferia-vulnerabilidade, né? Então, só para tentar, e de repente isso pode ser algo que seja interessante aparecer no seu texto, porque aparece de alguma forma, de uma forma bem simbólica nas falas dos jovens também, né? Eu conheço pouco o restante da cidade, mas eu também não quero sair daqui, né? Porque aqui é um lugar que eu reconheço, aqui é o meu lugar, né, de moradia, é o lugar que eu estabeleço relações com a cidade, com o meu bairro, com as pessoas, né? Então, talvez isso seja uma discussão teórica que talvez possa te ajudar a ancorar um pouco, além daquelas que você já trouxe no seu referencial teórico. Natiele, gostei muito, assim, você está de parabéns na sua descrição metodológica, assim, eu quero te parabenizar pela descrição, pela escrita metodológica. Acho que você faz uma descrição que é bastante clara e evidente do seu percurso, os limites e os obstáculos da sua pesquisa e os resultados alcançados. Então, descrever isso para o leitor, né, dos seus percursos, até das suas limitações, ajuda a gente a pensar nos novos estudos que a gente vai desenvolver. Certamente você vai para o doutorado e certamente no seu percurso metodológico aqui você já vai ter um passo à frente, porque você aqui descreve muito bem o seu percurso, né? Faz o desenho da sua pesquisa e apresenta muito bem o seu percurso metodológico. Acho que, diante das dificuldades enfrentadas, você consegue, metodologicamente, apresentar ao leitor de forma bastante clara o seu caminho percorrido no seu processo de investigar, tá? E assim deve ser, para mim, deve ser toda a pesquisa, né? Apresentar o percurso, né? Apresentar ao leitor o percurso, deixando claro, ainda que os obstáculos apareçam, se tornem evidentes. Então, por tudo isso, assim, quero te parabenizar pela descrição metodológica. Em relação ao seu artigo, aí eu queria fazer algumas pontuações que talvez possa te ajudar a ajustar melhor, até para você e Luciana poderem fazer a submissão, porque eu já vi ali que já tem uma indicação de revista, né? Então, primeira coisa, assim, eu sei que deve ser detalhe, mas é um detalhe que talvez faça uma diferença. Eu peço para vocês reverem o título do seu artigo, para deixar ele mais atraente do ponto de vista do seu estudo e do conteúdo que vem, né? Que não é pouco, que não é pequeno, né? Então, que você reveja o título do seu artigo. Eu vi que você fez a mesma discussão teórica que você apresenta na dissertação dentro do seu artigo. E aí, assim, eu não sei, na hora de você entregar essa sua versão final, talvez para não ficar repetitivo, talvez, no artigo, a mesma discussão do artigo, porque o que interessa agora, daqui para frente, é o artigo que você vai submeter, né? Então, eu sugiro que você, talvez, na discussão teórica que vem anteriormente descrita na apresentação da sua dissertação, você faça só
uma breve apresentação daqueles autores, das obras que você leu, né, coloquem eles em uma análise, mas pouco daquilo que você já colocou no seu artigo, porque fica repetitivo, né, já está lá em cima e está dentro do artigo, tá? Mas tudo isso fica como sugestão aí para você conversar com a sua orientadora. No artigo, como eu falei, né, o método está bastante claro e objetivo. Só uma coisa que eu acho que eu não sei, assim, em relação à revista, eu acho que ela dispensa aquela parte que você traz dos riscos e benefícios da pesquisa. Se você achar que tem que colocar isso, coloque ela dentro da metodologia, sem pôr ela em seção separada, né? Mas no artigo, geralmente, a gente evita de colocar, né, quais foram os riscos, os benefícios da pesquisa. A gente coloca isso nas conclusões, nas considerações finais, tá? Mas não abre seção separada dentro do artigo. E aí, em relação aos resultados da sua pesquisa, acho que você faz uma leitura e apresentação desse território que é ímpar, assim, como alguém da arquitetura e do urbanismo, a gente tem que aprender com vocês como é que a gente apresenta os mapas, né? Como é que a gente faz essa apresentação, né, visual, que para a gente, eu que não sou de Belo Horizonte, não sei onde fica a Vila Santa Rosa, me ajudou muito a localizar dentro do seu trabalho onde é que o seu trabalho estava dentro da região metropolitana, da cidade de BH, dentro de um determinado bairro. Então, para mim é imprescindível, né? Eu sempre, né, falo com os meus alunos que quando a gente vai estudar determinadas localidades, um mapa a gente precisa situar para a gente, de alguma forma, situar o leitor, né? Principalmente para quem não conhece a região, não conhece o bairro, não conhece o território, poder ter acesso minimamente de onde você está falando. Em relação às categorias, as 4 categorias de análise que você trouxe, uma questão que eu senti falta e que talvez você pudesse explorar um pouco mais, ou até me dizer, talvez informar lá na metodologia como é que você chegou a essas categorias construídas, né? Eu sei que foram da reunião das narrativas, dos jovens, né, das entrevistas, mas acho que na metodologia, se você puder pôr um parágrafo ali descrevendo melhor, né, como é que você chega nessas categorias de análise, ajuda a gente também a compreender como é que a análise ela vai se dar, tá? Então, falar um pouquinho dessa organização. Em relação à primeira categoria de análise, né, eu achei interessante que os espaços urbanos relatados pelos jovens nas entrevistas perpassam aqueles do seu território de origem. A rua, para mim, se você parasse na categoria, né, e aí eu vou falar um pouco, né, de uma sugestão, talvez, você foi separando essas categorias diante das falas, né, e da leitura das narrativas, né, dessas entrevistas. Mas, para mim, ficou muito claro que uma das categorias, que talvez pudesse ser somente essa categoria para você explorar as demais dentro dela mesmo, em subcategorias, é que a rua, para mim, é a extensão da própria casa, né? Então, assim, fica muito forte, muito evidente na primeira categoria, isso aparece na segunda, na terceira e na quarta, por conta da pandemia, a rua como lugar que eu não posso mais estar, que eu não posso mais habitar, né? Então, para mim, assim, a rua, ela aparece no seu trabalho, né, na narrativa dos jovens, como uma extensão da própria casa. E aí a gente pode fazer uma série de leituras sobre o que é a extensão o que significa a rua física, a rua simbólica, a rua cultural, a rua política, a rua social. Então, assim, tem uma série de possibilidades da gente pensar o que é a rua dentro desses espaços territoriais periféricos para esses jovens que estão limitados na mobilidade urbana. O Mineirão, eu não sei qual é a distância em quilometragem, mas ele me parece estar na mesma região ali, né? É uma região próxima distante. Não sei se dá para ir a pé, se dá para ir de ônibus. Porém, assim, é um circuito que é na rua que as coisas se dão para esses jovens, né? Então, eu fiquei pensando que a rua, como extensão da própria casa, aparece em todas as falas, como lugar de encontro, como lugar da sociabilidade. Entretanto, é preciso ressaltar também que, dadas as restrições do espaço doméstico, é aí que eu quero falar. Por que a rua é a extensão da própria casa?
porque certamente o espaço doméstico ele é extremamente restrito. Eu tenho espaço reservado de privacidade para esses jovens ficarem? Muitas vezes são famílias extensivas, de 7, 8 pessoas, que estão vivendo dentro de uma mesma moradia que tem 2 quartos, né, ou um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro para habitar. Então, por que a rua é esse lugar, né, de estar, de habitar, de socializar? Porque a casa também não é possível permanecer, né? Então, para mim, assim, ficou muito claro, assim, quando você vai falando desses espaços, como é que os jovens vivenciam os diversos espaços territoriais, que a rua, e na periferia, é na rua que as coisas acontecem, não é dentro do lar, não é dentro das casas, né? Então, para mim, nessa primeira categoria, principalmente, mas ela aparece, né, nas demais, como um lugar, né, do habitar, do ser, do reconhecer, né, da construção das identidades, de ser jovem periférico nesses espaços. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é que me parece que a escassez de mobilidade ou restrição dos jovens a outros espaços que não não os do território local se dá em virtude de inúmeros fatores. Pela estigmatização que você colocou da juventude periférica, pela questão do assédio sexual feminino, a falta de recursos para acessar espaços, falta de repertório social, cultural, histórico, medo, dependência do adulto, né? Porque alguns dizem, né? Ah, para eu ir em tal lugar, eu preciso ir com a minha mãe, eu preciso ir com meu pai, eu preciso ir com o meu irmão mais velho. São inúmeros os fatores que contribuem para a limitação do acesso à mobilidade destes jovens, que são atravessados também pela ineficiência e ineficácia do Estado de prover bens públicos para esta população. A praça, a rua, a quadra passam a ser os espaços de sociabilidade restrita e irrestrita desses jovens, apenas. Né? Então, tem uma série de questões ali. Em relação a expectativas dos jovens quanto ao espaço urbano, que é a terceira categoria, né? Veja que interessante, como você disse há pouco, a falta de repertório social, cultural na vida cotidiana destes jovens fazem com que não consiga estabelecer uma crítica da ausência dos espaços que poderiam ser ofertados na sua localidade, né? Então, depois que eu finalizei a sua leitura, eu falei assim, você disse, né, que em algum momento da sua dissertação que os jovens tinham uma pouca crítica em relação à situação territorial, né? Porque eles também não reconhecem ou desconhecem aquilo que eles poderiam usufruir, né? Eu me lembrei de uma situação, e foi um texto que minha colega, uma parceira minha, né, do Rio de Janeiro, publicou. Ela trabalhava com jovens infratores numa unidade de privação de liberdade, e ela levou esses jovens para conhecer a região central da cidade do Rio de Janeiro. Muitos nunca tinham ido no centro da cidade do Rio de Janeiro, embora morassem há 15, 16, 17 anos na cidade do Rio de Janeiro, né? E aí ela levou eles para fazer uma visita ao Teatro Municipal, que é público, né? Que as pessoas podem entrar, não precisa pagar. E eles vão dizendo, né, que eles não se sentiam dentro daquele lugar, eles não se sentiam pertencentes dentro daquele lugar, embora fosse público, que eles não precisassem pagar para ir naquele lugar. Conhecendo aquele espaço, um deles fala assim, nossa, que bacana, agora eu vou poder acessar mais vezes aqui e trazer minha mãe, que também nunca veio aqui para esse lugar. Então, assim, a falta de repertório desses jovens, muitas vezes, faz com que a minha crítica em relação ao que falta no meu bairro, não falta nada, tem uma praça, tem uma escola, tem uma unidade de saúde, já está bom. Falta cinema, falta praça, né, de esporte, falta uma série de coisas. Mas quando eu não tenho essas vivências ou essas experiências, a minha crítica em relação a isso, ela se torna muito limitada, né? Então, assim, me assustou não, mas assim, eu achei bastante triste, né? Quando eles vão falar sobre as expectativas em relação ao espaço urbano, a falta de repertório social, cultural, de vida, de experiência, faz com que a crítica em relação ao bairro, ao território que eles vivem, também seja bastante limitada, né? E, assim, que importante é para esses jovens poder circular não só pelo próprio território, mas por toda a cidade, com acesso a todo lugar da cidade, porque eles vão aumentando
as experiências, os repertórios e a própria crítica da ausência das faltas que tem no próprio território, né? Eu achei interessante quando você faz, né, o levantamento sobre as expectativas dos jovens quanto ao espaço urbano, que eles se centram muito na figura da questão do trabalho, mas pouco né, não sinalizaram, por exemplo, possibilidade de entrar numa universidade, de criar outras oportunidades de vida para além do trabalho, né? E aí eu fiquei pensando que isso reflete os processos de oportunização da classe trabalhadora, em que eles vão reproduzindo o status quo da própria família, né? Na terceira categoria, em que aborda a pandemia e o uso dos espaços urbanos, né, novamente aí aparece a circulação, a mobilidade urbana do jovem periférico, que se restringiu à instituição escolar, né, e nesse momento em que eles devem ter ficado impedidos de frequentar o espaço escolar, nem o espaço escolar era o espaço que eles podiam frequentar, né? Então, os jovens pobres oriundos da escola pública foram os mais afetados pela pandemia, pois eles não contavam com acesso remoto e muitos acabaram se evadindo do espaço escolar. Os impactos ainda pouco visíveis, eles certamente recairão sobre a juventude pobre. E na quarta categoria, na última categoria que você traz, né, que eu acho que você sentiu na pele, o que é você ir para um espaço territorial no qual você não é do espaço e ter que desenvolver uma pesquisa. E a própria comunidade vai dizendo, olha, a gente quer mudar essa relação, né, de produção de conhecimento que se estabelece entre universidade e comunidade e sociedade e universidade, né? Isso tem sido bastante, isso não é da sua pesquisa, mas isso tem sido muito frequente, corriqueiro, o enfrentamento que pesquisadores, principalmente aqueles que desenvolvem pesquisas nas ciências humanas e sociais, têm enfrentado para produzir dados de pesquisa. Há um debate em torno dos processos colonizadores com os quais a universidade acessa e produz seus dados. Para tanto, tenho acreditado mais em pesquisas colaborativas e compartilhadas, em que mais do que meros objetos de estudos que os sujeitos passam a ser, os sujeitos de pesquisa passam a ser colaboradores da pesquisa, com o status que eles acabam, né, possuindo quando eles participam dessa pesquisa, como coautores da produção desse saber. Esse saber não é teu, enquanto pesquisador, não é da academia, não é só do saber popular, mas neste encontro entre pesquisador e pesquisados, né, se produz um saber ali, que poderia ser compartilhado e poderia ser produzido de forma, numa coautoria. Estou terminando, tá, Luciana e Natiele? Na página 68, você faz uma afirmação, que é o seguinte, você coloca lá que o terceiro aspecto sobre a vinculação do interesse dos jovens aos espaços urbanos, ou a qualidade da infraestrutura física oferecida, aparece quando os jovens elencam Mineirão, a pracinha de BH, como lugares legais para se frequentar, por mais que a frequência de uso desses espaços seja menor do que se comparada com os demais que emergem em suas falas. Não é coincidência a escolha por esses espaços nessa categoria de lugar legal, uma vez que neles a oferta de uma estrutura física de melhor qualidade, se comparado aos espaços mais próximos da sua residência, como é o caso da Praça Cíntia ou da Quadra. Quando o Paz afirma que o que tem maior importância social não é o espaço físico, mas os usos, as vivências que acontecem nesses lugares e que os transforma para um lugar com significado sociológico, ele não nega a importância da qualidade física de um espaço, mas ele reitera alguns achados dessa pesquisa, que são: o uso que os jovens atribuem a esses espaços tem maior impacto do que a estrutura física disponível, o que pode ser evidenciado pela própria carência de espaços planejados e acessíveis aos jovens. Eu sei que a carência de espaço físico, de estrutura física, faz grande importância, né, para a vivência e experiência desses jovens. Mas eu acho que um dos achados da sua pesquisa, de maior importância para mim, aqui que fica, ela reside exatamente nisso, né? Para além dos espaços físicos,
no que se refere ao universo simbólico que o espaço urbano localizado na fala desses jovens atribui às suas experiências. Então, é nesse universo simbólico que a rua, não é a rua que tem o esgoto, a vala, né, que não tem o concreto para se passar, mas o que daquilo, daquele universo de significados, o jovem vai se apropriando e vai construindo uma certa identidade daquele lugar. Na discussão ainda, me chamou a atenção o fato de que nenhum jovem manifestou interesse por outros espaços que não aqueles que estão próximos da sua região. Inclusive, há uma preferência por espaços urbanos que sejam possíveis de ser alcançados por caminhada. Dos relatos, emergiu a emergência como sendo um critério para avaliar se gostam ou não de um espaço. E aí você reforça isso com o Frank, que diz que encontrou sobre o estabelecimento de vínculos mais fortes nas redondezas, e que por causa disso há um apego maior a este espaço, não existindo um apelo em deixá-lo. Na página 69 está isso. Aí eu coloco que tal fato denota muito mais os processos de exclusão a que estes jovens estão submetidos que propriamente uma livre escolha por um espaço ou outro da cidade. Então, tomar cuidado que quando eu tenho falta de repertório, né, como no caso desses jovens, escolher o espaço que eu posso ir e vir a pé, né, é mais fácil do que eu dizer, olha, mas eu tenho que ir no Mineirão, eu tenho que ir no cinema no centro da cidade, né, eu tenho que pegar 3, 4 ônibus. Eu sei que a dificuldade, né, da mobilidade, ela interfere na questão do ir e vir desses jovens. Entretanto, a gente não pode garantir que é só por uma certa escolha desses jovens, né? Aí eu gosto mais de frequentar a pracinha do Pneu, né, ou a Praça da Cíntia aqui do meu território, do que ir, né, na outra zona, leste, oeste, norte, onde tem parques, onde tem, né, cinemas, onde tem outros espaços, porque eu não posso ir caminhando, eu tenho que pegar conduções, tá? É preciso a gente fazer uma certa crítica em relação a essa fala desses jovens, né? E aí me chamou a atenção que nenhum jovem fez referência ao Centro de Referência da Juventude, né? É curioso pensar que um equipamento pensado como uma política pública para esses jovens e que nenhum deles sinaliza a possibilidade de acesso ou de acessar esse equipamento, né? E aí, para finalizando, eu concordo, Natiele, parcialmente com a ideia que você traz do Dantas e Michele, que vão falar sobre a favela, sobre a favela. De novo, eu volto lá, né? Sobre a ideia de favela, território, o território da favela, periférico, centro, periferia. Você vai trazer uma discussão sobre favela no seguinte ponto, e você se ancora no Dantas e do Michele de 2021, que ele fala que a favela do qual estão inseridos está mais associada à ideia de fronteira do que com a ideia de exclusão. Aí eu coloco, né? Se estivéssemos falando de jovens que circulam por todos os espaços urbanos e sociais da cidade e impondo um novo modo de habitar deste território, diria que a favela é fronteira. Entretanto, teus dados demonstram ainda o quanto esses jovens estão apartados do modo da cidade, de todo o modo da cidade, pelo baixo repertório urbano que possuem, por diversos atravessamentos econômicos, sociais, culturais, políticos e históricos, que fazem com que sua circulação ou seu uso do território seja aquele do lugar conhecido, das redondezas do que já se conhece. Então, assim, eu queria te ouvir um pouco nessa porque você se ancora nele para falar que a favela, ela deixa de ser um lugar só da exclusão, mas ela é uma ideia de fronteira, né? Fico pensando quanto esses jovens conseguem circular pela cidade, me parece que pelas entrevistas aqui eles circulam um pouco, né, porque eles acessam a escola do bairro, eles acessam a praça do bairro, quiçá o Mineirão, que está um pouco mais distante, né, mas eles circulam um pouco, e a gente sabe quais são, né, as questões que impedem ou limitam esses jovens de circularem por todos esses equipamentos. Então eu queria te ouvir um pouco quando você traz essa noção da favela como fronteira e não como espaço de exclusão.
E aí, para finalizando, já acabei, gostaria de te fazer duas perguntas, Natiele. Do que estas tuas escutas juvenis sobre o território da Vila Santa Rosa é possível extrair enquanto política pública? Principalmente você que está dentro da área do urbanismo, né? O que é possível extrair e pensar enquanto política pública para esses espaços territoriais? Como operar com esses jovens para sair do imobilismo, da apatia, em prol da construção de espaços públicos urbanos que conscientizem a condição destes jovens? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda é o que deste trabalho ficou para você e o que você vai deixar para os jovens e para a comunidade do Vila Santa Rosa? Então, são duas questões que eu finalizo por aqui, agradecendo muitíssimo, Luciana, e Natiele, pela oportunidade de leitura, aprendizado, né? É sempre muito bom, assim, ler o trabalho, né, de finalização de vocês. Acho que você, Natiele, fez uma empreitada corajosa para descortinar muitas questões, né, para a gente na academia, principalmente, mas principalmente para a vida que é vivida ali na Vila Santa Rosa. Então, muito obrigada e parabéns. Obrigada, Beatriz. Nossa, anotei muita coisa. Eu acho que esse diálogo aí nós vamos dar sequência a ele. Eu espero que você tope, mas acho que você trouxe vários elementos aí, né, Natiele, para a gente pensar, né? A gente sabia que esse momento da banca era um momento de contribuições e, né, para potencializar aí todo esse estudo, mas muito obrigada. E aí, Natiele, você fica à vontade para responder a Beatriz. Nossa, Beatriz, muito obrigada por todas essas contribuições, assim, muito, nossa, muito, assim, eu estou maravilhada com seus comentários. Você falou, né, em relação às duas perguntas, né, de que esse material ele pode contribuir para a questão das políticas públicas. A gente vem de um contexto que o próprio CRAS teve interesse nessa pesquisa, né? Tanto que vocês puderam notar lá na metodologia, eles foram parceiros mesmo, assim, foram com a gente a campo, possibilitaram, compartilharam essa agenda, né, de contatos, porque eles têm dificuldade de acessar esses jovens da região. Então, eles não sabem além do que eles demandam de trabalho, mas eles não sabem além, né? Então, todo o material, todos esses achados, a gente pretende, a gente vai compartilhar com eles, né? Estava esperando esse momento da banca para chegar com isso mais fechado, para poder compartilhar com eles no final das contas. Eu fico pensando, assim, muito sonhadora, né, de que, alguma forma, conhecendo a realidade daqueles jovens ali, pudessem ter mais ações e programas voltados para a reflexão da condição social que eles têm, da própria condição de classe, além, claro, né, dessa questão do trabalho que eles buscam tanto, porque a ascensão social que eles enxergam é através do capital, né? E a gente tem outras formas ali que são muito importantes, até mesmo para prevalecer nesse aspecto. Então, eu acredito que para o desenvolvimento de programas e ações para o CRAS ali, essa é uma questão, né, de promover mais ações que eles possam refletir sobre a própria condição social, que eles possam enxergar o potencial daquela favela, porque lá o CRAS também fala que eles não têm uma ação política, principalmente juvenil, assim, não tem essa movimentação. Então, eu escutei de vários jovens eles falando assim, é muito legal isso que você está fazendo, porque ninguém nunca veio aqui conversar com jovens. Nessa hora eu respiro fundo, engulo o choro e continuo firme, né? Porque é muito emocionante ter tido esse contato e saber que eles mostrar para eles que eles estão sendo vistos, que eles não estão abandonados nesse território, que tem que existem recursos que estão ali para poder possibilitar outras realidades para eles, sabe? Esse trabalho, eu posso dizer que ele mudou minha vida, assim, né? Eu acho que ninguém passa por um mestrado ileso, eu não passei, eu aprendi muita coisa e mais vontade de pesquisar, né? Porque, assim, eu fui para campo, eu já sabia que ia ser difícil de centralizar, porque eu tive em campo no passado e foram um leque de possibilidades que apareceram, e continuar pesquisando, né? Uma coisa que você traz nos seus referenciais, nos artigos que você fala, né? Assim, que tem que investir para poder investigar sobre a questão da perspectiva desses próprios jovens, né? Porque eles têm a história deles para contar.
e entender os porquês e como que essas histórias são contadas dessa maneira, eu acredito que a gente consiga produzir mais o conhecimento acadêmico, né, de uma forma melhor, que não seja tão distante do público em questão. E tem uma coisa que você estava falando, né, que eles não frequentam a cidade porque eles preferem ficar onde que eles estão. Mas uma coisa que me chama atenção também é a questão da reprodução do entorno, né? Assim, se eu tenho colegas que vão para aquele lugar, então eu sei da existência daquele lugar, então eu posso ter uma curiosidade por frequentar. Mas como o núcleo social ele é restrito e são a frequência só daqueles espaços, então acaba que eles reproduzem isso, né? E eu acredito que a gente que está de fora, indo lá e mostrando para eles, que é um papel um pouco que a escola tem, que alguns jovens falaram, eu nunca fui no Palácio das Artes, que é um museu central da região de Belo Horizonte, mas eu já fui em Inhotim. Aí eu fico, como é que você foi em Inhotim? É super longe, é caro, né? Eu fui através da escola. Então, assim, isso mostra o papel da escola também como ampliador de horizontes, né? E eu acho que tendo mais interesse, tanto da universidade, indo lá e dar esse retorno, mostra para eles a possibilidade de fazer outras coisas. Porque, por exemplo, assim, eu perguntava para eles, que é bem próximo da UFMG, o campus Pampulha, né? Porque a UFMG tem vários campos aqui em Belo Horizonte, então essa comunidade é bem próxima da UFMG. Aí eu perguntava, você já foi no UFMG? Aí alguns falavam assim, não, nunca quis passar lá, não. Já? O que você acha de lá? Lá é tudo igual. Tipo assim, eles não têm nem muito conhecimento de que aquele lugar é para eles também, que eles têm possibilidade de estudar além da escola e estudar outra coisa que quer e almejar as profissões, enfim. Eu espero que tenha respondido suas perguntas. Obrigada, Natiele. Eu vou passar agora a palavra para a Daniete, né? Só apresentar rapidamente. Daniete tem graduação em Ciências Econômicas pela UFMG, mestre em Sociologia e doutora em Ciências Humanas, Sociologia e Política pela UFMG. Tem experiência na área da Sociologia com ênfase em mercado de trabalho rural, estratificação social e desigualdade social e na área da gestão pública. É docente da Faculdade Arnaldo desde março de 2019, é porque mudou o nome, né? Eu já esqueci, não completei que ela mudou, atualizou aí, é uma nova gestão. Participa do grupo de estudos Observatório de Política Social. Daniete, muito obrigada, né, pela disponibilidade, você sempre muito parceira, muito amiga, né, e sempre traz palavras aí que nos ampliem nossas perspectivas analíticas, né? Muito obrigada aí. Luciana, eu que agradeço, Lu, agradeço muito a oportunidade, viu, Natiele? Agradeço muito pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa banca junto com a Beatriz, né? E quero parabenizar a Beatriz, né, pela exposição aí da análise que ela fez do trabalho da Natiele. Eu aprendi muito com sua explanação, né? E parabenizar a Natiele e a Lu pelo trabalho. E aí, antes de eu começar, Natiele, eu queria te falar uma coisa que eu falei com a Lu, que eu gostei muito, eu li seu trabalho com tanto prazer, como se eu estivesse vendo um filme. Eu achei tão agradável, sabe? E tão, assim, sensível, quando a gente pensa nos jovens de situação, né, que estão, vamos dizer assim, na base social, né, e toda a fragilidade que eles enfrentam, né, e você soube descrever com muita propriedade. Então, eu achei, de cara, assim, eu queria te parabenizar pelo seu trabalho e dizer que eu achei agradável a leitura. Ele é um trabalho muito agradável de ler, né, a forma como você escreve, como você aborda, né. Então, gostei muito. Então, eu vou fazer também algumas considerações, né, a partir do que eu conheço, porque eu não transito assim, exatamente nessa área assim, da juventude, né? Mas eu fiz uma leitura atenta do seu trabalho, né? Então, assim, de início, eu acho que a sua dissertação ela me instiga a pensar, né, em duas coisas. Primeiro, a questão da construção do trabalho, do espaço urbano, que não se dá apenas pelo espaço geográfico, mas por processos de apropriação diferenciada por distintos grupos sociais. Nós partimos daí, na verdade, né? Então, eu
tem um trabalho que eu li há pouco tempo, que é de Silvio Zanata, e que foi desenvolvido em Porto Alegre, que ele trata da questão das cidades brasileiras. Então, ele fala que as cidades brasileiras, até estava pensando nisso quando a Beatriz estava falando, fazendo a diferença de Rio para São Paulo, que, no geral, as cidades brasileiras, eles falam, né, são dois, que em maior ou menor grau, elas tendem a apresentar situações de relativa proximidade espacial entre populações que são marcadamente desiguais em termos de seu posicionamento na estrutura social, né? Isso seja pela capacidade de resistência das populações pobres aos processos de remoção e periferização, que talvez seja um pouco o caso da história de resistência do Rio de Janeiro, né, das favelas do Rio de Janeiro, ou seja, pelos limites que também se interpõem a reprodução de um modelo de deslocamento de classes altas para áreas habitadas unicamente por seus iguais, que é um modelo mais dos subúrbios de diversas cidades norte-americanas, né? Entre outros processos, produziu-se, então, no Brasil, um espaço urbano que não é totalmente apreendido pelo argumento da segregação espacial, geográfico-espacial, né? Então, eles fizeram um estudo, que era um estudo sobre associativismo, e na cidade de Porto Alegre, onde eles trabalharam um lugar que ficava vizinho à moradia de grupos sociais mais abastados, e que ele mostra, então, o resultado da pesquisa, em que o tecido associativo ele pode ser marcado pelas desigualdades existentes na sociedade que o gerou, né? No caso em estudo, que é em Porto Alegre, os autores observaram, a partir de recortes socioeconômicos, que grupos socialmente distintos, né, socioeconomicamente distintos, coexistindo em um mesmo espaço geográfico, não interagem em torno de temas de natureza associativa. Então, eles mostram isso, como que, por exemplo, algumas associações que, em tese, estariam atendendo a ambos os espaços sociais, não há participação de um em outro, há uma clivagem forte, absoluta, né? Então, isso ele fala que é comum no Brasil, que eu acho que é isso aí que está na vila, nessa vila em Santa Rosa, né? Do entorno dela, né? Que a gente conhece, inclusive, quem é de Belo Horizonte conhece bem, né? A própria UFMG está ali muito perto, muito próximo, né? Isso, então, é interessante se a gente cotejar com os resultados da pesquisa, né? Que mostram uma relativa ausência de engajamento associativo, não só dos jovens pesquisados, né? Mas a ausência de interação com o entorno, né? Numa possível articulação associativa, né? E dentro da própria comunidade, você mostrou que não há esse engajamento cívico, associativo, que normalmente conduz, né, a ações, né, definição de identidade, que são conducentes a processos de defesa, de reivindicação, de melhoria, de equipamento, né? Então, você mostrou bem que nesse território aí, isso não existe, né? Por outro lado, a sua dissertação me leva a pensar na complexidade da vida social interna ao grupo social pesquisado, né? Norbert Elias, que é um sociólogo de referência, ele estava buscando compreender aspectos de delinquência juvenil em uma localidade inglesa, um bairro, né? E ali, estudando, ele não satisfeito com os estudos estatísticos, os resultados estatísticos, ele fez um estudo de participação. E ele acaba desenvolvendo uma teoria de configuração, né, ou de figuração social, onde ele vai mostrar que, mesmo ali dentro de uma localidade onde socioeconomicamente não havia grandes diferenças, você tem uma hierarquia de poder, né, com diferenças entre grupos sociais, que leva ele a construir o conceito, né, de
estabelecidos e outsiders, né? Eu diria que o seu estudo, né, e ele encontra densas redes sociais dentro desse bairro, que era constituído de 3 grupos, né? Em que um se sobrepunha ao outro em termos de autoidentidade, de autorreconhecimento como superior, né? Por elementos que não eram socioeconômicos, que eram um bairro operário, todos ali eram operários, né? E ali ele vai destrinchando quais seriam esses elementos, né? No caso da sua dissertação, que não teve como foco diferenças internas, né, ao grupo, pode-se perceber uma lógica de socialização desse grupo pesquisado que cria rotinas, de certa forma, compartilhadas em um denso tecido social, apesar da precariedade de vários níveis, mas marcado por profundas diferenças em relação a bairros de classes sociais mais abastadas em seu entorno, com os quais esse grupo social pouco interage no seu dia a dia, revelando uma hierarquia social de ordem socioeconômica em que os jovens da comunidade não dispõem dos recursos de várias ordens que lhes permitiriam uma interação mais ampla, não apenas na vizinhança de bairro, como nos espaços urbanos centrais que desconhecem, o que fica claro nas falas desses jovens, né? E isso, aí já adiantando um pouco, para mim, a meu ver, leva à postulação da necessidade de políticas públicas robustas que possam enfrentar tão profundas desigualdades, que é outro tema que o trabalho nos instiga a pensar, né? Por exemplo, na educação, com escolas públicas de excelência para os segmentos sociais mais frágeis desses espaços geográficos compartilhados, né? E aí eu já passo para falar mais da dissertação em si. Eu acho que a sua dissertação foi muito feliz na escolha do tema, como a Beatriz também falou, né? Frente ao aumento da desigualdade, quer dizer, não é só uma herança de desigualdade, um histórico de desigualdade no Brasil que é profundo, são fossos sociais, né? Mas, e nos últimos tempos, isso não é só no Brasil, é no mundo, nós assistimos a um aumento da desigualdade, os ricos ficando mais ricos, os pobres ficando mais pobres. Então, e os mais jovens são os mais vulneráveis, né? E eu vejo como muito positiva também a sua abordagem qualitativa, né? Em que se pesquisa as angústias dos jovens e sua percepção acerca da própria realidade, indo além de dados estatísticos. Isso é só a análise qualitativa que possibilita, né? E aí você fez, e é uma pena que você não tenha podido fazer mais que você teria feito se não fosse a Covid, né? Você teria adentrado mais esse território, né? A abordagem teórica, eu acho que ela pelo que eu li aqui, li com atenção, eu achei muito interessante a abordagem das juventudes, mostrando a heterogeneidade desse conceito, né? Você tem juventudes e juventudes heterogêneas, né? Juventude que vai trabalhar depois do pós-doutorado, do doutorado, e juventude que vai estar procurando emprego na adolescência, como é o caso, né? Achei muito importante, achei que a abordagem sustenta a pesquisa. Fiquei um pouco com dúvida, talvez aí pode ser a minha pouca familiaridade com essa teoria, que é a articulação da teoria da abordagem pós-crítica da juventude, que você fala que vai se ancorar nela, ela é a sua opção, e os dados, articular isso com os dados. Mas talvez eu não tenha visto bem, ou se eu vi bem, é um caso para a gente, né, para você, a Luciana, todo mundo que for participar, trabalhar no artigo para publicação, né? Com relação à metodologia, eu achei ótimo seu percurso metodológico, a apresentação do seu percurso metodológico. Achei muito bom. Achei que a fragilidade que tem é a fragilidade da própria dificuldade de se enfrentar uma pesquisa assim, num contexto de pandemia, né? Para além do contexto de uma certa resistência dos atores, vamos dizer assim, das pessoas, né? De se abrir para a pesquisa, né? Eu acho que isso está associado, primeiro, a uma construção hoje de identidades que se afirmam para além da identidade dominante,
se afirmam, até no sentido de se contrapor à identidade dominante, né? Não ficar submetida, né? Isso que Beatriz até chamou muita atenção, né? Essa questão até de se tornar aquilo até um ativo, né? Um restaurante na favela, de repente ele é um ativo. A imagem, restaurante na favela, se torna um ativo a ser usufruído, até explorado, né? Capitalisticamente, vamos dizer assim falando, mas né? Então, vivemos numa sociedade, numa economia de mercado, e isso é uma economia de mercado, isso é natural, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que, para além dessa dificuldade, né, que é a dificuldade hoje, até de uma visão que eu percebo, assim, em alguns trabalhos, em algumas discussões anti-elite, né, tipo assim, todas as elites, inclusive as elites intelectuais, né, há uma certa desconfiança. O que você quer? Por que você vem aqui? O que você vai... E eu? Como é que eu fico nessa história? Né? Você está na posição de elite, e eu não, né? Então, há uma afirmação, eu acho, né? E, para além disso, vem a questão da Covid, né? Que aí eu acho que realmente coloca uma dificuldade muito grande. Então, há assim, uma certa fragilidade, que eu diria, por exemplo, a quantidade, né? O número, o N, que talvez pudesse ser maior, de participantes, né? Talvez seria muito interessante ver, por exemplo, a percepção de jovens que estão mais próximos da infância, 13 anos, por exemplo, e jovens que estão com 17, 18 anos, já próximo da vida adulta. Se isso faria diferença na percepção deles, inclusive, por exemplo, na questão do trabalho, ou talvez principalmente na questão do trabalho, né? Então, o fato de você não ter podido fazer a observação, que eu acho que aí você pega muita coisa, faz um diário de bordo, né? Eu acho que mas isso aí, mesmo assim, eu acho que mesmo com essa fragilidade, eu acho que você foi muito feliz na condução da pesquisa, né? E eu acho que a sua metodologia, então, ela deu conta disso, né? Eu gostei muito, eu acho que isso aqui caberia, inclusive, na metodologia, que são as imagens. Nossa, as imagens, né, Beatriz? Eu me detive muito nas imagens, vendo onde que passa tal avenida que eu conheço, onde que corta Antônio Carlos, para me identificar. Agora eu já sei. Eu sei onde está isso. Eu sei onde que está tudo. Até as distâncias, porque pela imagem a gente sabe que o CRAS está mais distante, o Brejinho está aqui, a praça lá, esqueci agora o nome dela, pracinha do BH, aonde ela está, né? Então, muito boa estratégia de colocar essas fotos, esses mapas, muito boa mesmo. Então, agora, algumas considerações que eu faria, por exemplo, logo de cara, melhorar o título e subtítulos, né? Que a Beatriz também chamou atenção para isso. Eu acho que está um pouco assim, meio de lado, meio como que não querendo aparecer, os subtítulos, né? Eu acho que vale a pena você investir um pouco nisso. Aí eu fiz uma pergunta aqui, o que é a pracinha do BH? Vou explicar um pouco, o que é isso? Pracinha do BH. Eu fiquei pensando, será que é o supermercado BH que tem lá? Eu vi gente que conhece Belo Horizonte, sabe que tem, mas será que é? Mas ali não está claro. Então, esse tipo de coisa, eu colocaria o seguinte, citar, por exemplo, no seu trabalho, quais os locais que estão dentro da vila, que depois a gente vai vendo. Até na sua apresentação ficou claro. Mas lá no texto não está tão claro. Quais ficam dentro da vila e quais ficam fora da vila. Né? Independente de dar um mapa, eu acho que essa é uma informação importante para quem está lendo o seu texto. Né? E aí eu vou passar para outra observação aqui, né? Quando você fala que na página 56, e aí você já está, a página 56, já é os resultados, as categorias. A primeira categoria, né? Que é os espaços urbanos, frequentados, usos e restrições de uso. Tem algum momento aqui que você fala assim, existe também o preconceito dos bairros do entorno da vila ao compartilhar espaços com os jovens da Vila Santa Rosa, na página 56, né? E aí eu diria
que a questão do pertencimento e as clivagens sociais impedem uma vida associativa fundada na proximidade geográfica, que eu acho que é aquilo que me chamou atenção desde o começo, baseado no estudo que eu vi lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? Então, você tem estigmas, estereótipos, que você até fala, né? Provavelmente fruto dessas clivagens sociais, não obstante a proximidade geográfica, né? Aí você fala do controle, importante o controle das mães. Você fala das mães, da importância do controle parental e a questão policial, né? Que a parental das mães, ela é mais sentida, mais percebida pelas meninas, e o controle policial é mais preocupante para os meninos, né? Isso aqui é muito interessante, esse esforço das mães de garantir segurança para os filhos, né? Isso aqui é uma coisa que me chamou atenção também, porque nesse trabalho que eu falei, que foi feito lá no Norbert Elias, que foi feito na Inglaterra, ele chama atenção também do o papel muito forte das mães, né? E das mães, né? Como que se cria um circuito ali de mãe e de avó que vão propiciar muito da base ali de assistência aos jovens, né? E aqui é interessante quando você fala isso, que é um controle pelas mães sinalizando uma preocupação dessas mães, né? Ou seja, você está numa vila, né? Que quem olha de fora pode pensar que aquilo ali não tem, que as mães seriam muito diferentes das mães, por exemplo, de classe média, e não é tanto, né? Isso chama muita atenção, eu acho isso muito importante, né? Depois, quando você fala da importância do shopping para os jovens, né? Que os jovens vê o shopping como algo distante, ele quer ir lá, mas ele vê como algo distante, ou seja, a cidade é quase um desconhecido para esses jovens, né? Eles ficam muito presos ali, naquele espaço, que é o espaço da vila, né? Um espaço onde eles vivem, onde eles nascem e vivem, né? Por todas as dificuldades que eles têm, inclusive ali de pegar um ônibus, de serem, inclusive, temidos, né? Porque na hora de tomar um ônibus, né? Isso achei muito interessante também, né? Quando você fala que a exclusão não é percebida claramente, né? Por eles, talvez por isso, porque eles ficam muito dentro daquele espaço, né? Então, para eles perceberem a exclusão, eles teriam que circular mais. Como eles circulam um pouco, então eles ficam ali, e aí há uma dificuldade, né? Para que eles percebam essa exclusão, né? Deixa eu ver qual outra que eu coloquei aqui importante. A importância da rua, isso que a Beatriz chamou atenção, a questão da rua, né? Na ausência de alternativas urbanas, né? As juventudes são heterogêneas, isso me chama atenção, porque as juventudes são heterogêneas, ou seja, você tem uma juventude que pode estar num bairro de classe média, onde a rua para ele vai ser para ele circular, para ir nos lugares onde ele vai, ou no máximo num lugar onde tem caminhada, para ele fazer caminhada, né? E onde aqui, no caso, ele tem pouca alternativa, vamos dizer, de lazer, né? Então, a rua se torna esse espaço para ele, né? Um espaço muito importante, é um espaço onde ele circula, né? No seu dia a dia, né? E aí chamando atenção para isso, que as juventudes são heterogêneas, né? O fato de estar naquela idade da juventude não significa que vai haver uma certa homogeneidade, pelo contrário, você tem uma heterogeneidade aí, né? Então, uma juventude que pode estar dentro de casa, estudando na escola, e outra que está lá, indo para o clube, e outra juventude na mesma idade, cujo lazer é na rua, né? Então, a rua é a extensão da sua casa, ou é o lugar onde ele tem espaço, já que dentro de casa ele não tem espaço, né?
Deixa eu ver o que mais que eu coloquei. Bom, e aí a pandemia, né? E o impacto no uso dos recursos urbanos. Quer dizer, que todo aquele espaço que esse jovem tem no dia a dia dele, ele é profundamente impactado pela pandemia, né? Provavelmente impactado também pelo acesso à escola, provavelmente ficou sem escola, né? Então, sua pesquisa é interessante, ela chega nesse momento, né, da pandemia, onde você pode entender esse espaço do jovem como profundamente afetado, né? A gente não sabe, assim, porque a sua pesquisa ela não aborda isso, mas provavelmente, diferentemente de outros grupos sociais, eles provavelmente têm menos acesso, né, à aula remota, a recursos, né, recursos de material mesmo, de estudo, que se obtém muito através da internet, né, as aulas que ali vão reunir as pessoas através da internet, né, então, eu acho que essa questão que você colocou, né, que é da questão do impacto da pandemia, né? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei. Na página 68, tem uma afirmação que depois eu queria que você olhasse, que parece que há uma certa contradição, mas isso você pode olhar depois, né? Que não precisa olhar agora, não, né? Então, o estudo que ele mostra, né, que eu vejo, ele mostra as dificuldades de integração em redes para além da família e dos amigos. Ou seja, para além dos laços fortes, os laços fracos, eles são de difícil acesso por por esses grupos de jovens, né? E isso restringe as oportunidades desse grupo, né? Aí eu fiquei querendo saber o que é o centro de referência da juventude, né? A escola pública e os museus, né? Que esses jovens, muitas vezes, eles têm lá uma visita a um museu, né? Mas ele está muito restrito àquele ambiente dos laços fortes, que é o ambiente ali do bairro, que tem pouca saída, vamos dizer assim, pouco arejado para outros recursos culturais, vamos dizer assim, aos quais esse jovem teria acesso, né? Daquelas características da moradia e dos recursos econômicos que as famílias possuem, né? Ou não possuem, né? Então, eu acho que o seu estudo ele articula esse problema da desigualdade social profunda na nossa sociedade brasileira com modos cotidianos de lidar, né, com as interações sociais. Como esses jovens fazem no seu cotidiano? Como eles lidam com essa realidade de desigualdade profunda, né, na nossa sociedade? E aí, eu concordo com a Beatriz quando ela fala da questão, aquela questão mais da fronteira, da favela como uma fronteira, tipo assim, fechada, né? Mais fechada. E você fez uma crítica, Beatriz. Eu acho também que a gente precisa olhar isso aí na sua interação mais completa, né? Com esse entorno desse ambiente, né? Então, eu acho que seria isso, viu, Natiele? Então, eu quero te parabenizar, né? Eu ia fazer uma pergunta aqui no final, e é uma pergunta que acabou que a Beatriz respondeu, falou no final da fala dela. Então, eu não vou repetir. Então, quero te dar os parabéns, tá? E de dizer que eu gostei muito de ler o seu trabalho, gostei muito, achei ele leve, achei que
que eu acho que ele pode até ser melhorado na questão do artigo, acho que pode, tem espaço ali para melhorar, mas eu achei que ele foi muito claro, sabe? Então eu gostei muito, quero te parabenizar. Obrigada, Daniete, né, pelas contribuições. Também já convido de antemão para a gente dar sequência aí a essa empreitada coletiva. Natiele, fique à vontade aí para fazer seus comentários e responder aí a Daniete. Daniete, muito obrigada também pelos comentários. É muito bom, assim, de ter a perspectiva, né, de pessoas diferentes lendo o nosso trabalho, porque eu acho que sempre agrega, sempre acrescenta. Então, eu anotei os pontos que você levantou, e eu percebi que você levantou essa questão da fronteira e de exclusão, e a Beatriz tinha falado, acabou que eu não tinha respondido, né? É que quando eu li sobre isso, né, que os estudos que eles chegaram, eles concluíram que a favela ela tem mais uma ideia de fronteira do que como exclusão, era porque... Vocês ainda estão me ouvindo? Ouvindo legal. Só porque a câmera parou aqui. Tá bom. Era no sentido de que ali, né, eles não estão excluídos, mas a condição social que eles têm, no território que eles estão inseridos, é um obstáculo que eles têm que vencer para poder usufruir desses espaços da cidade. Mas eu concordo com as ponderações que vocês fizeram, agradeço muitíssimo, foi muito rico. A gente, né, Luciana, vai dar uma revisada para poder atender esses comentários e melhorar ainda mais o material. Então, meu muito obrigada. Bom, então agora a gente vai sair um pouquinho dessa sala, né? Porque agora é tudo virtual, o negócio é mais complexo. A gente está em vários espaços, né? Inclusive essa discussão do espaço digital, né, Natiele? Quanto a gente hoje o espaço físico ele foi complexificado, né? Com esse espaço digital, nós vamos para uma outra sala rapidamente. Eu, a Beatriz e a Daniete, né, onde a gente vai avaliar e elas vão falar, não é nota, mas é só se a dissertação é aprovada ou não, e aí a gente volta para essa sala aqui, tá, Natiele? Só um momento. Ok. Beatriz e Daniete, vamos para o... Eu vou chamar aqui pelo aquele número do Zap, tá? Que nós já fizemos o grupo. Então, gente, um momento, daqui a pouquinho a gente retorna. Pessoal, voltamos. Natiele, eu vou só ler a ata aqui de defesa. Só um minutinho. Eu vou abrir, então não vou ver vocês, mas qualquer coisa vocês me apontam aí, se tiver algum problema. Então, vamos lá. Ata da defesa da dissertação da aluna Natiele Laura Baeta Brandão Silva. Realizou-se no dia 13 de dezembro de 2021, às 14 horas, pelo site, né, via Teams. Não foi pelo Google Meet, né, Natiele? Inicialmente seria pelo Teams, mas já vamos acertar aqui. A defesa de dissertação intitulada A Vivência dos Jovens de Periferia nos Espaços Urbanos de Belo Horizonte, apresentada por Natiele Laura Baeta, número de registro 2019, 714676, graduada no curso de Arquitetura e Urbanismo, como requisito parcial para obtenção do grau de mestre em Estudos da Ocupação. Com a seguinte comissão examinadora: Luciana Assis Costa, orientadora da UFMG, Beatriz Takeiti, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Daniete Fernandes Rocha, da Faculdade de Arnaldo. A comissão se reuniu e considerou a dissertação aprovada. A versão final da dissertação vai ser, né, devidamente corrigida e deverá ser entregue até 60 dias após a defesa. Então, finalizados os trabalhos, lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai ser assinada por mim e pelos membros da comissão. Então, deixa eu voltar aqui. Natiele, parabéns, né? Muito obrigada aí à banca. E eu queria, depois, antes de passar a palavra para a Natiele, fazer só um breve
um breve relato assim de toda essa experiência. Né? Primeiro, eu queria agradecer a Natiele pela confiança. A Natiele chega no curso, né, de estudos da ocupação, vindo da arquitetura, e ela, no processo lá da orientação, ela teve, né, 6 meses depois da definição de orientadora que a gente se encontra, ou seja, os alunos já tinham 6 meses que estavam no processo, e ela teve essa questão aí que acabou, né, atrasando um pouco assim, o processo dela, mas eu acho que mais, né, uma questão que eu queria compartilhar com quem está aqui presente e ressaltar com ela, né, é uma pessoa de uma disciplina absurda, né, de um envolvimento, de uma seriedade, né, uma seriedade com o estudo e de uma cobrança, uma exigência, né, que assim, no meio do caminho eu fiquei com receio dela desistir, mas não pela personalidade, mas pelos entraves com que ela deparou em função da pandemia, né? Nós tivemos um desenho de uma pesquisa inicialmente pensado e que, em função de todo esse processo que a gente está vivendo, nós tivemos que refazer, então ela precisou de muita flexibilidade, eu acho que isso mexeu, né, muito com ela e comigo, né? A gente teve que ter muita perseverança e otimismo, mas ela não desistiu, tanto que está aí, né, um trabalho com a cara dela, com a marca dela. É claro que a gente poderia, né, ter tido mais 6 meses, né, Natiele? E eu acho que a gente iria nadar de braçada. Ela, né, fez várias disciplinas buscando uma fundamentação teórica robusta, isso era uma preocupação dela a todo momento. Então, eu queria agradecer muito pela parceria. Infelizmente, nós não tivemos oportunidade de nos encontrar pessoalmente, né? Mas já é uma parceira aí, eu já tenho ela como uma grande parceira, uma grande amiga. Desejo tudo de bom na sua vida, né? Que você leve com leveza essas próximas empreitadas, mas com essa seriedade, com essa competência que você tem, né? Então, era só registrar isso, agradecer. Tem aqui, eu não sei se tem mãe aqui, mas tem o Gabriel. Obrigada, Gabriel, aí pela estar presente. E aí passo para você, Natiele, finalizar aí. Luciana, muito obrigada por você não ter desistido comigo. Foi bem desesperador. Chegou um momento que a gente estava assim, não tem dado, não tem pesquisa, o que a gente vai fazer? E a Luciana ela me ajudou a manter a calma. Quero te agradecer por todo esse trajeto, por todo o desenvolvimento desse trabalho. Beatriz, que participou da banca de qualificação, então aqui de novo, é uma honra te ter, que você é referência do nosso trabalho. Então, leia o seu material, leia a sua produção acadêmica e ter você aqui, eu estou muito feliz. Muito obrigada. E Daniete, mais uma vez, muito obrigada por todos os comentários tecidos, por ter topado participar aqui, né, por estar lendo algo um pouco diferente da tua área de atuação, mas comentários extremamente pertinentes e que me deixam muito feliz. Com vontade de, né, terminar aqui e consertar tudo para que fique um trabalho melhor ainda. Então, muito obrigada a todo mundo que está aqui. Estou muito feliz de ter encerrado essa etapa. Então, obrigada, pessoal. Ela deveria ter convidado mais gente, né? Eu falei que ela foi bem com o convite dela. Econômica. É porque minha família está no interior, meu irmão também é professor, ele não pôde participar. Hoje é aniversário do meu sobrinho, então minha irmã trabalhando está com ele também. Não, mas aí o Gabriel conseguiu entrar aí para poder falar que tem alguém diferente, né? Mas, pessoal, muito obrigada. Então, todos tenhamos um ótimo final de ano, né? Isso, 2022 as coisas sejam mais prósperas. Natiele, tira uma foto aí, eu não sei tirar, mas quem quiser abrir, Gabriel, Virgínia, tem a Virgínia aí que entrou aqui. Quem quiser abrir. Ai, peraí, deixa eu ir de novo aqui. Prontinho. Tirou? Então, tá bom. Ó, gente, um beijo, muito obrigada. Tudo de bom para vocês. Beijo. Em breve vamos nos reunir, viu? Natiele, Daniete e Beatriz,